Entre os séculos 13 e 17, a China passou por uma transformação épica. Foi conquistada, dominada por um povo estrangeiro e, por fim, retomada por seu próprio povo. Essa é a história de como uma das civilizações mais antigas do mundo enfrentou um de seus maiores desafios, desde a ascensão do Império Mongol até o estabelecimento da gloriosa dinastia Ming. É um ciclo de conquista, resistência e renascimento que definiu o futuro da nação. Tudo começou no início do século XIII com a ascensão de um líder implacável das estepes da Ásia Central, Gengis Khan. Ele unificou as tribos mongóis e deu início a uma campanha de expansão militar sem precedentes na história. Seu objetivo era claro: construir um império que se estendesse por todo o mundo conhecido. A China, com sua vasta riqueza e cultura milenar, era um alvo primordial. A primeira fase da invasão focou no norte da China, culminando na queda da dinastia Jin em 1234. Mas a conquista completa viria com seu neto, Kublai Khan. Ele era diferente de seus antecessores. Enquanto mantinha a destreza militar mongol, Kublai tinha uma profunda admiração pela cultura chinesa. Em 1271, ele proclamou a si mesmo como o primeiro imperador da dinastia Yuan, adotando um nome dinástico chinês para legitimar seu governo. A conquista final veio em 1279, com a derrota da dinastia Song do Sul. Pela primeira vez na história, toda a China estava sob o domínio de um povo estrangeiro. A era da dinastia Yuan havia começado. Sob o governo Yuan, a China se tornou o coração de um vasto império. Kublai Khan estabeleceu sua capital em Dadu, a atual Pequim, e tentou governar de forma equilibrada, mesclando tradições mongóis e chinesas. No entanto, a sociedade foi reorganizada em uma hierarquia étnica rígida. No topo estavam os mongóis, que detinham os cargos mais altos no governo e no exército. Abaixo deles vinham os Semu, um grupo diverso de aliados da Ásia Central, como persas e turcos, que atuavam como administradores e coletores de impostos. Em seguida, vinham os chineses do norte, conhecidos como Han-Hen, e na base da pirâmide estavam os chineses do sul, chamados de Nan-Hen, que eram os últimos a serem conquistados e enfrentavam a maior discriminação. Apesar dessa estrutura social opressiva, a dinastia Yuan também promoveu o comércio. Eles incentivaram a agricultura, construíram estradas e expandiram o Grande Canal para facilitar o transporte de grãos do sul para o norte, garantindo o abastecimento da capital. O período da dinastia Yuan coincidiu com a Pax Mongólica, ou Paz Mongol, um período de relativa estabilidade em toda a Eurásia. Sob o controle de um único império, as rotas comerciais, incluindo a famosa Rota da Seda, tornaram-se mais seguras do que nunca. Isso abriu a China para um intercâmbio sem precedentes com o resto do mundo. Ideias, tecnologias e mercadorias fluíam livremente entre o Oriente e o Ocidente. Foi nesse contexto que um jovem mercador veneziano chamado Marco Polo chegou à corte de Kublai Khan. Ele passou quase 2 décadas na China, servindo ao imperador e viajando por todo o país. Seus relatos, compilados no livro As Viagens de Marco Polo, ofereceram aos europeus uma visão fascinante e, muitas vezes, inacreditável de uma civilização distante e avançada, despertando um interesse duradouro pelo Oriente. Mas o domínio mongol não duraria para sempre. Em meados do século XIV, a dinastia Yuan começou a enfrentar uma série de crises. Desastres naturais, como inundações e fomes, devastaram o país. A inflação disparou devido à emissão excessiva de papel-moeda, e a corrupção se espalhou pela corte. O descontentamento popular cresceu, alimentado pelo ressentimento contra o domínio estrangeiro e pela percepção de que os imperadores Yuan haviam perdido o mandato do céu. Nesse cenário caótico,
surgiram diversas rebeliões. A mais significativa foi a Revolta dos Turbantes Vermelhos, um movimento messiânico que combinava sentimentos nacionalistas e crenças religiosas. Eles acreditavam na vinda de um novo Buda, que traria justiça e restauraria a ordem. Dentro do movimento dos Turbantes Vermelhos, um líder improvável emergiu, Zhu Yuansang. Nascido em uma família de camponeses pobres, ele perdeu quase toda a sua família para a fome e a peste. Após um período como monge budista, ele se juntou aos rebeldes e rapidamente demonstrou um talento extraordinário para a estratégia militar e a liderança. Pouco a pouco, ele consolidou o seu poder, derrotando tanto os exércitos Yuan quanto seus rivais rebeldes. Em 1368, suas forças capturaram a capital Dadu, forçando o último imperador Huan a fugir de volta para as estepes da Mongólia, com a China finalmente livre do domínio estrangeiro. Zhu Yuanzhang proclamou a fundação de uma nova dinastia, a dinastia Ming, que significa brilhante. Ele se tornou o imperador Hongwu e estabeleceu sua capital em Nanquim. Sua missão era clara: apagar os vestígios da dominação mongol e restaurar as tradições e a glória do povo Han, para garantir que a China nunca mais fosse subjugada por invasores do norte. O imperador Hongwu e seus sucessores iniciaram um dos projetos de engenharia mais ambiciosos da história: a reconstrução e expansão da Grande Muralha. As muralhas que vemos hoje são, em grande parte, obra da dinastia Ming. Milhões de trabalhadores foram mobilizados para construir uma formidável barreira de pedra e tijolo que se estendia por milhares de quilômetros. A muralha não era apenas uma barreira física, era um complexo sistema de defesa, com fortes, torres de vigia e quartéis. A estratégia militar Ming era centrada em uma defesa em profundidade, usando a muralha como a espinha dorsal de um sistema projetado para retardar e desgastar qualquer força invasora vinda das estepes. Enquanto a dinastia Ming se fortificava em terra, ela também projetava seu poder para os mares. No início do século XV, sob o comando do imperador Yongle, a China lançou uma série de expedições marítimas espetaculares. O líder dessas frotas era o eunuco muçulmano Zheng He. Entre 1405 e 1433, ele comandou 7 expedições com os chamados navios do tesouro, embarcações gigantescas que superavam em muito qualquer navio construído na Europa na época. Suas frotas exploraram o Sudeste Asiático, o Oceano Índico, chegaram à costa da Índia, ao Golfo Pérsico e até mesmo à costa leste da África. Essas viagens não eram de conquista, mas sim de diplomacia e comércio. Elas demonstravam o poder e a riqueza da China Ming, estabelecendo um sistema de tributo e expandindo a influência chinesa por todo o mundo conhecido. Foi uma era de ouro da exploração marítima chinesa. No entanto, essa era de abertura não durou. Após a morte do imperador Yongle e de Zhengri, a política externa da dinastia Ming mudou drasticamente. A facção confucionista na corte, que sempre se opusera às dispendiosas expedições marítimas, ganhou influência. Eles argumentavam que o verdadeiro perigo para a China vinha do norte, das estepes, e que os recursos deveriam ser concentrados na defesa terrestre, na Grande Muralha. As frotas foram desmanteladas e os registros das viagens de Zhengri foram destruídos. A China, gradualmente, voltou-se para dentro, adotando uma política de isolacionismo. Embora o comércio privado continuasse, a iniciativa estatal que havia impulsionado a China para o cenário mundial foi abandonada. Essa decisão teria consequências profundas, deixando o caminho livre para que as potências europeias dominassem as rotas marítimas nos séculos seguintes. Da dominação estrangeira, sob a dinastia Yuan, a retomada nacional,
e ao esplendor cultural da dinastia Ming. Esse período de quase 400 anos moldou profundamente a identidade chinesa. Foi uma época de conflito e contraste, de opressão e resistência, de abertura para o mundo e de isolamento autoimposto. As lições aprendidas, as glórias alcançadas e as oportunidades perdidas durante as dinastias Yuan e Ming criaram o alicerce da China que entraria na era moderna, carregando consigo um legado complexo de orgulho, resiliência e introspecção. Obrigado por assistir. Se você gostou de mergulhar na história da China, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossas próximas viagens pelo tempo. Até a próxima!